Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Uday Hussein, o filho mais velho do ditador iraquiano Saddam Hussein, acumulou uma série de crimes e atrocidades em vida, sendo considerado um dos homens mais cruéis do Iraque. A sua morte foi comemorada por milhares de pessoas, até mesmo por aqueles que estavam no meio do fogo cruzados, além de render uma quantia bilionária àquele que o delatou. No vídeo de hoje, você confere quem foi esse monstro, temido até pelos seus próprios aliados, e como foram os seus momentos finais. Nascido em 1964, Uday e seu irmão mais novo, Qusay Hussein, foram criados para serem os sucessores de Saddam. Enquanto Qusay era frio e calculista, Uday era completo oposto. Extremamente violento, seus crimes chocaram o mundo, a ponto de o próprio Saddam teve de intervir várias vezes para puni-lo. Há relatos de que, para treinar os seus filhos desde cedo, Saddam teria levado os adolescentes para conhecer as câmaras de tortura de Bagdá, como uma introdução da brutalidade que eles teriam contato em vida. Os anos 80 foram marcados pelos vários crimes de Uday, principalmente crimes de cunho sexual. Os relatos diziam que ele escolhia suas vítimas, fosse em boates, universidades ou até mesmo andando pelas ruas, e ordenava que os seus seguranças as sequestrassem e trouxessem até ele. Nesse mesmo período, ele também sequestrou Latif Yahya, seu ex-colega de escola, obrigando-o a se tornar o seu sósia, bem como a presenciar todos os crimes que cometia. Latif, anos depois de ter conseguido escapar, relatou tudo o que sofreu no livro e filme O Dublê do Diabo. Na obra, ele conta em detalhes as torturas físicas e psicológicas às quais foi submetido. Seus relatos são extremamente pesados, mas nos permitem entender melhor o quão maligno Uday Hussein realmente era. No final dos anos 80, ele agrediu um assessor de seu pai até eliminá-lo. Tudo isso em meio a uma recepção oficial, causando uma crise diplomática. Para punir seu filho, Saddam o enviou para Genebra, onde ele permaneceu por pouco tempo, pois logo foi acusado de fraudes e extorsões pelas autoridades suíças e obrigado a se retirar do país. Nos anos 90, a sua reputação de pessoa agressiva e violenta já era bastante consolidada. Todos o temiam. Em 1996, ele sofreu uma emboscada do movimento xiita Shaban e quase levou-o à morte. Era de conhecimento de todos que Uday costumava visitar regularmente uma luxuosa rua de Al-Mansur, sempre atrás de mulheres. Sabendo disso, os seus inimigos passaram meses tramando uma emboscada. E quando o fatídico dia chegou, o alvejaram com 50 tiros, dos quais 17 o acertaram. Ele imediatamente foi levado ao hospital e, mesmo tendo sobrevivido, jamais se recuperou totalmente dos ferimentos. Ele passou a mancar até o final da sua vida e, conforme boatos, também se tornou impotente. Abbas al-Janabi, que trabalhou como secretário de Uday por 15 anos, relatou que, após o ocorrido, ele se tornou ainda mais brutal do que o costume. Há, inclusive, relatos de mulheres que ele tenha atentado contra e, posteriormente, pago uma indenização à família delas, como modo de tentar comprar o seu silêncio. Até mesmo relatos de agressões contra jogadores da seleção iraquiana de futebol por terem perdido partidas eliminatórias da Copa do Mundo são atribuídas a Uday Hussein. Ele encontrou o seu fim definitivo em 22 de julho de 2003, numa operação que o levou todo o dia e foi realizada por soldados de infantaria da 101ª Divisão Aerotransportada, uma divisão dos Estados Unidos especializada em operações de assalto aéreo. Na data, Uday, Qusay e Mustafa, neto de Saddam, estavam numa casa numa cidade de Mossul, no norte do Iraque. A localização deles foi entregue ao exército por um informante que fez isso para reivindicar a recompensa de $30 milhões que era oferecida pelo paradeiro dos filhos de Saddam. O general Sanches, o responsável pela operação, revelou como foi o trabalho dos militares nessa missão.
Tudo começou na manhã de terça-feira, 22 de julho, quando tropas terrestres e veículos blindados isolaram a área ao redor da casa. Por volta das 10 horas, as tropas fizeram uma tentativa de entrar na casa, mas foram alvejadas por tiros vindos de dentro da residência. 4 soldados americanos ficaram feridos no primeiro ataque, sendo prontamente evacuados do local por um helicóptero. A unidade do general Sanchez disparou tiros de retaliação, porém a casa era muito bem protegida por paredes grossas, além de vidros à prova de balas. Uma verdadeira fortaleza. Ao não conseguir adentrar a casa somente com as tropas terrestres, o general pediu auxílio de helicópteros equipados com foguetes e metralhadoras de alto calibre. Ao meio-dia, uma segunda tentativa de entrar na casa foi feita. Os soldados conseguiram chegar ao térreo, porém, novamente foram repelidos pela resistência dos herdeiros de Saddam. Para evitar novas baixas, o general optou por recuar e tentar uma nova estratégia: utilizar armas mais pesadas. Por volta das 13 horas, 10 mísseis antitanque foram disparados contra a casa. Após a destruição do local, as tropas tentaram entrar pela terceira vez, acreditando que agora todos os presentes estivessem mortos. Contudo, ainda havia um sobrevivente, o qual tentou disparar contra eles, mas foi alvejado por um tiro de retaliação. O último sobrevivente era Mustafa, neto de Saddam Hussein, com apenas 14 anos. Apesar do general Sanchez ter insistido que medidas foram tomadas para minimizar danos colaterais, os moradores locais discordam. Nabil Ahmed, um dos moradores, foi atingido por um oficial americano enquanto voltava para casa. Um soldado americano me deixou passar, mas então o outro mais perto da casa sacou uma pistola e atirou no carro. Meu amigo que estava comigo me levou ao hospital. Já outro morador se mostrou satisfeito com o ocorrido, dizendo: "Eu estou definitivamente feliz que aqueles 2 homens estejam mortos. E eu gostaria que o pai deles também fosse." Mas foi assustador. O tiroteio não parava. Junto ao corpo dos filhos de Saddam, foi encontrada uma quantia de $100 milhões, mais de 3 vezes a quantia oferecida como recompensa ao informante. Apesar dos oficiais norte-americanos não terem revelado o nome do informante, especula-se que tenha sido Nawaf al-Zaidan, o dono da casa na qual Uday e seu irmão estavam hospedados. Conforme alegam algumas fontes, após ser informado do fim dos seus filhos e seu neto, Saddam não mostrou qualquer tristeza, apenas perguntou se eles teriam lutado. E quando soube que sim, demonstrou orgulho por eles. O fim dos filhos de Saddam, principalmente o de Uday, foi recebido com alívio e até celebração por muitas pessoas. Ala Hamed, um produtor de TV que sofreu torturas brutais sob as mãos de Uday, lamentou apenas que ele não tivesse experimentado a mesma dor que infligiu a tantos outros. No cenário internacional, líderes como o então primeiro-ministro britânico Tony Blair descreveram sua morte como um marco para o povo iraquiano. Não poderia ter sido outro. O fim de Uday, a brutalidade da operação, apenas refletiu a sua própria violência durante toda a existência. Não deixe de comentar o que você pensa sobre tudo isso, o que você achou desse tema. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê num próximo vídeo.